A KGB e a desinformação soviética. Ladislav Bichman. Parte 17. Capítulo 8. Nação de imigrantes. Esguio, desgrenhado e chegando à meia-idade, o coronel Rudolf Ivanovich Abel viveu nos Estados Unidos durante 9 anos como fotógrafo e pintor de qualidade, um tanto medíocre, interessado em Bach e Van Gogh. Até ser preso em junho de 1957, ninguém suspeitara que aquele senhor fosse, na verdade, um soldado de alta patente do exército soviético. Processado por transmitir informações atômicas e militares à União Soviética, a única coisa da qual admitiu ser culpado durante seu interrogatório fora ter entrado ilegalmente nos Estados Unidos. O tribunal o condenou a 30 anos de prisão, mas ele cumpriu apenas 4 anos. Os russos finalmente fizeram uma troca de prisioneiros. A troca de Abel deram aos americanos Francis Gary Powers, piloto de um avião de espionagem modelo U-2, derrubado na Rússia em 1960. O coronel Abel voltou para casa em 1962. Na linguagem da espionagem soviética, ele era um ilegal. A primeira geração de ilegais comunistas enviado para o exterior após a Segunda Guerra Mundial não se formou em universidades. A maioria dos candidatos para este perigoso e ingrato serviço veio principalmente das fileiras do aparato de segurança do Estado, incluindo o serviço de contra-espionagem. Em geral, eram operários experientes, com cerca de 20 ou 30 anos de idade, cuidadosamente selecionados com base na sua fidelidade política e estabilidade emocional. Após desembarcarem nos países-alvo, com suas novas identidades, eles eram usados ocasionalmente para pequenas operações rotineiras de inteligência, para exercitar as habilidades e a vigília desses, que serão os agentes do futuro. Em caso de confronto militar entre Ocidente e Oriente, ou quando oficiais diplomatas fossem expulsos dos países nos quais estivessem hospedados, esses imigrantes ilegais se tornariam agentes em pleno sentido. Quando isso acontecesse, a expectativa era de que eles assumissem o gerenciamento das redes de espionagens existentes e conduzissem operações paramilitares e de sabotagem. Mais recentemente, a KGB tem aumentado a utilidade dos ilegais. Em muitos casos, eles é que são os comandantes de muitas redes de agentes. Contudo, o seu papel principal permanece o mesmo. Eles são agentes do futuro. Os Estados Unidos já acolheram mais de 1 milhão de refugiados vindo de países comunistas, muitos dos quais não vêm em boa fé. Os ilegais que vêm para os Estados Unidos viver em grandes cidades podem se esconder tranquilamente das autoridades federais. Mesmo no caso de serem apanhados, sua extradição pode ser protelada por anos. Quando a imprensa americana faz matéria sobre atividades subversivas, normalmente ela se foca em operações particulares da KGB, ignorando o fato de que os Estados Unidos são o principal alvo de todos os países do Pacto de Varsóvia e do movimento comunista internacional. De qualquer maneira, as metas, os objetivos e as estratégias desses países são todas decididas em Moscou. Tanto os serviços de inteligências da União Soviética quanto dos países satélites consideram comunidades étnicas da Europa Oriental e as organizações exiladas nos Estados Unidos como alvos preferenciais de operações ativas, além de veículos em potencial para penetração nos escalões do governo.
John Darton, do New York Times, numa reportagem sobre as tradições da Polônia e seu orgulho nacional, observou: Os poloneses ficam extraordinariamente orgulhosos quando um conterrâneo faz sucesso no mundo. Menachem Begin pode ser o primeiro-ministro de Israel, mas ele não esquece das suas origens polonesas. Zbigniew Brzezinski, conselheiro de segurança nacional do presidente Carter, pode ser um anticomunista linha dura, mas apesar disso, ele ainda sabe falar sua língua materna. O pináculo do orgulho polonês veio, é claro, quando o cardeal Karol Wojtyła virou o Papa João Paulo II. Até funcionários do governo comunista se gabam dele. Um funcionário do Interpress, a agência de imprensa e de reportagem do governo polonês, fez este comentário interessante em 1980. A Polônia tem mais um motivo para se orgulhar. Um descendente da família Marszewski de Białystok é o novo secretário de Estado. Seu nome é Edmundo S. Muziski. Tudo isso é parte do nosso plano. Conquistamos o Oriente Médio e o Vaticano. O Conselho de Segurança Nacional e o Departamento de Estado são nossos. Agora estamos trabalhando no estágio final do nosso plano de dominação. É o passo mais difícil. Vamos colocar um dos nossos em Pequim. O que pode parecer nada além de uma boa anedota reflete, na realidade, uma estratégia básica da inteligência comunista. A correspondência de imigrantes e refugiados para parentes e amigos em seus países de origem é minuciosamente examinada por agentes de inteligência em busca de pistas que possam ser usadas como chantagem e eventual recrutamento. Divididos entre a lealdade ao seu país adotivo e o bem-estar de suas famílias nos países comunistas, os imigrantes podem vir a sucumbir à pressão da chantagem. Especialistas em inteligência admitem que os métodos soviéticos são, ora, infinitamente mais sofisticados que antigamente. A detente soviética americana tornou mais fácil fazer penetrar ilegais agentes de inteligência com identidades falsas nos Estados Unidos. Histórias de ilegais capturados pelo FBI ou por agências de segurança da Europa Ocidental têm uma série de semelhanças entre si. Esses indivíduos geralmente são recrutados na Europa Oriental, enquanto serviam como oficiais subalternos no exército ou nas polícias secretas. Em seguida, passaram de 1 a 3 anos estudando técnicas de comunicação, coletando informações públicas ou secretas e aprendendo a língua e os costumes do país-alvo. Embora muitos poucos consigam falar a nova língua sem sotaque, este fato não chega a ser grande desvantagem nos Estados Unidos. Antes de chegar ao país de destino, os ilegais passam por vários países de transição e, às vezes, até mesmo mudam seus nomes durante a rota, a fim de cobrir seus trajetos. Em março de 1980, por exemplo, o FBI apresentou à imprensa o coronel Rudolf Albert Hermann, da KGB, a quem foi concedido asilo político com sua esposa e filho adulto, que também trabalha como espião. Veterano agente comunista e, nos últimos anos, agente duplo dos Estados Unidos, Hermann seguiu uma rota típica de muitos ilegais comunistas, que vão para a América. Embora fosse um coronel da KGB, na verdade Hermann se chama Ludek Zemenek e nasceu na Tchecoslováquia. Enquanto servia no exército de seu país, foi recrutado pela KGB.
depois de receber um treinamento profissional inicial na Tchecoslováquia e na Alemanha Oriental, em 1957, Hermann recebeu ordens para se mudar como refugiado para a Alemanha Ocidental. Anos depois, foi recolocado para o Canadá. Finalmente, em 1968, ele entrou nos Estados Unidos e fixou residência em Long Island, Nova York, trabalhando como fotógrafo freelancer. A julgar pelas suas reportagens, os jornalistas que cobriram a coletiva de imprensa sobre a deserção de Hermann ficaram chateados. Suas missões nos Estados Unidos pareciam pouco atrativas. Ele ocasionalmente viajava pelo país como um mensageiro, entregando pedidos ou pegando materiais de outros agentes. Ocasionalmente enviava relatórios para Moscou a respeito da situação política e econômica americana. Uma das primeiras missões foi uma operação de desinformação destinada a impedir o início do programa espacial tripulado Apollo. Os russos lhe enviaram uma transmissão de rádio criptografada, contendo um texto de uma carta que ele enviaria aos funcionários da Agência Espacial Americana. Aparentemente baseado no conhecimento soviético mais avançado e a respeito da tecnologia espacial dos Estados Unidos, a carta alegava que o veículo espacial para a viagem da Apollo 8 à Lua fora sabotado. Hermann datilografou a carta e a enviou de Atlanta para dar a entender que seria um funcionário do Centro de Naves Espaciais de Huntsville, Alabama. Essa operação, contudo, falhou. A carta foi colocada em um arquivo para cartas malucas e em 21 de dezembro de 1968, a missão Apollo 8 prosseguiu como planejado. Alguns anos depois, Hermann tentou desenvolver uma amizade próxima com alguns candidatos, cujos nomes não foram revelados, das eleições presidenciais, de modo que ele teria o que se chama de pistolão, caso fossem eleitos. Em 1979, o FBI teve de parar suas atividades com Hermann quando a KGB ordenou que seu filho, agora com 21 anos, retornasse a Moscou para uma nova rodada de treinamentos especializados. Provavelmente os russos suspeitavam que Hermann tivesse traído o comunismo. Na tentativa de entender a motivação e a lógica de um homem que passara 15 ou 20 anos de sua vida sob constante ameaça de exposição e prisão, os repórteres geralmente buscam nesse sujeito algo de sobre-humano e ficaram desapontados quando encontraram um ser humano normal. O major Karel Peter, o ilegal tchecoslováquio de maior sucesso dos anos 1950, operava na Alemanha Ocidental e na França, e, como Hermann, recebia ordens da KGB. Peter aceitou trabalhar para a KGB por uma razão simples e banal: para escapar de sua esposa chata, mesquinha e dominadora. Os verdadeiros refugiados. Os verdadeiros refugiados políticos dos países comunistas são alvos permanentes de retaliação por seus antigos governos. OASs relacionadas a esses envolvem todo o cardápio possível, de rumores e falsificações a sequestros e assassinatos. A temporada de caça está aberta durante todo o ano e não é restringida pelo clima político ou pelo medo de represálias duras. Arkady N. Shevchenko, subsecretário-geral do Departamento de Assuntos Políticos e de Segurança e o mais alto cidadão soviético no Secretariado das Nações Unidas, recusou-se a voltar para casa em abril de 1978. A notícia de que o mais importante diplomata soviético decidiu desertar para o Ocidente causou consternação e imensa preocupação em Moscou.
protegido do ministro das Relações Exteriores, Andrei Gromyko. Shevchenko estava a par de muitos segredos da política soviética. A técnica padrão dos serviços de inteligência no bloco soviético é exigir oficialmente, por meio de canais diplomáticos, acesso ao desertor, para lhe dar cartas falsas das suas famílias e usar ameaças para fazê-lo ficar calado. O objetivo principal, claro, é que retornem à União Soviética. Quando Shevchenko se recusou a voltar, mesmo depois de se encontrar com o embaixador Anatoly Dobrinin, a imprensa soviética alegou que os Estados Unidos estava mantendo Shevchenko sob coação. E a missão diplomática soviética dos Estados Unidos divulgou uma declaração de que ele seria vítima de uma provocação planejada pela inteligência americana. Se ficar claro que ameaças pessoais e chantagens não funcionarão, a KGB passa a tomar medidas mais drásticas. 3 vezes campeão mundial de canoagem, Vlada Sesiunas chegou à Alemanha Ocidental em meados de agosto de 1979. Pediu asilo político e mencionou os seus planos de escrever um livro expondo a verdadeira face dos esportes soviéticos. Se o livro saísse, revelações potencialmente embaraçosas poderiam acontecer às vésperas dos Jogos Olímpicos de 1980 em Moscou. A KGB precisava agir rapidamente. Em 16 de outubro de 1979, a TASS divulgou uma declaração que Vlada Sesiunas, que havia sido induzido a permanecer na Alemanha Ocidental contra sua vontade, conseguiu escapar e, após alguns incidentes, estava em casa, sendo assistido pelas autoridades soviéticas. O canoísta supostamente disse aos repórteres soviéticos que, após sua chegada a Duisburg para competir, algo em sua bebida paralisou sua vontade e entorpeceu seus pensamentos e desejos. A falta de coesão política e desentendimentos dentro das comunidades exiladas fazem delas um ambiente fértil para manipulações. Refugiados que cresceram em uma sociedade comunista são presas particulares particularmente vulneráveis, porque o socialismo totalitário os priva de autoconfiança e responsabilidade por suas próprias vidas. Todas as decisões importantes, como ingressar na faculdade, ou escolher um emprego, ou um lugar para morar, são controladas pelo aparato estatal comunista. O comunismo mata a iniciativa humana e cria o sentimento de pequenez ante a autoridade todo-poderosa. Um refugiado sofre um tremendo choque político-cultural em seus primeiros anos numa sociedade aberta, posto que precisa se ajustar a um novo ambiente. Precisa ganhar autoconfiança, aceitar novas regras de vida em uma sociedade altamente competitiva. Precisa aprender a cuidar de si mesmo. A maioria tem sucesso, mas alguns fracassam. E os serviços de inteligências comunistas encontram nesses fracassados as suas vítimas mais fáceis. A estratégia para dominar os exilados políticos são muito simples: dividir e governar. Operações de desinformações destroem a harmonia da comunidade exilada e criam discórdias entre os membros e seus líderes. As agências imaginam os exilados como gangues de foras da lei, interessados apenas em seu bem-estar financeiro, numa tentativa de privá-los de simpatia e apoio de seus governos adotados e do público. O Departamento Anti-Imigração da Tchecoslováquia já desenvolveu centenas de campanhas de desinformações desde o início dos anos 1950. Por exemplo, uma concorrente em nome de uma organização fictícia chamada HPND, Movimento dos Exilados para Voltar para Casa, enviada a milhares de pessoas no exterior em meados da década de 1950, convenceu algumas centenas de indivíduos a retornar à Tchecoslováquia, incluindo o editor do jornal
Československý list, publicado em Londres. As comunidades tchecas e eslováquias do exílio foram inundadas com falsificações de documentos oficiais, cartas pessoais, jornais, revistas e anúncios de vários tipos. Em julho de 1958, o centro distribuiu no estrangeiro milhares de exemplares do Český Slovo, um jornal mensal publicado na Alemanha Ocidental por membros do antigo Partido Socialista da Tchecoslováquia. A primeira página do jornal incluía o seguinte artigo: Adeus da equipe editorial. O título não deve surpreendê-los. Não é culpa de ninguém, nem nossa, nem da comunidade exilada. Nunca pensamos que um dia teríamos de escrever este obituário, mas há várias razões para escrevermos agora e gostaríamos de explicar pelo menos algumas delas. Nossa intenção original era transformar este jornal no partido político em uma publicação de toda a comunidade exilada. Mas não encontramos apoio ou concordância o suficiente. Como muitos outros, tínhamos muita esperança. Nosso combate era contra o pessimismo das pessoas que perderam a esperança de que um dia poderiam voltar à Tchecoslováquia. Nós acreditávamos que era apenas uma questão de tempo e método. Não confiamos no presidente Eisenhower, que disse que um dos objetivos básicos da política externa americana era a libertação das nações escravizadas na Europa Central e Oriental. Acreditávamos que as promessas americanas eram tão importantes que não poderiam ser simplesmente esquecidas. Em Genebra, a União Soviética não se calou, mas Eisenhower sim. A União Soviética não parou de lutar na Hungria, mas o Ocidente sim, e os esqueceram. Essa é a realidade. O artigo ataca alguns líderes exilados de importância e terminou com uma visão pessimista de futuro. No geral, a publicação causou apenas desentendimentos menores entre os refugiados, mas alguns passaram a temer que o domínio de Praga pudesse se estender para tão longe de casa. O Departamento de Desinformação lançou uma nova campanha de manipulação após a invasão soviética da Tchecoslováquia em 1968. O principal alvo agora havia sido dos exilados comunistas, considerados mais perigosos do que a geração dos refugiados que desertaram do país após o golpe de 1948. A ideia do socialismo democrático defendido por esses exilados é apoiada por membros de partidos comunistas europeus. Porém, a União Soviética a considera uma doença contagiosa que precisa ser erradicada. Poucos meses após a invasão, circulou na Tchecoslováquia e no Ocidente europeu um panfleto intitulado A Metamorfose de Józef Smirkovský. Sua finalidade era difamar a personagem do título. Um dos líderes da primavera política de 1968, classificando-o como um político implacável, dominado pelo desejo de poder. Identificado apenas como comunista de Praga, os autores afirmaram que Smirkovský, na verdade, um homem de duas caras com um desejo de se tornar presidente, ensaiava gestos e expressões de ditador na frente do espelho do seu quarto. De acordo com o panfleto,
Smirkovsky tentou, pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, fomentar uma histeria antissoviética, mas mudou de ideia, passou a defender Stalin e mais tarde tornou-se testemunha de acusação do julgamento de Rudolf Slanky, secretário do Partido Comunista. Anos após a condenação... Perdão. Anos após a condenação e morte de Slanky, em 1952, Smirkovsky mudou de lado novamente e passou a dizer que Slanky era uma das vítimas da era stalinista. Quando a segurança pessoal de um agente secreto operando no Ocidente está sob forte ameaça, o serviço de inteligência faz um enorme esforço para trazê-lo de volta ao leste europeu, onde é usado em várias campanhas de desinformação e propaganda. Em janeiro de 1976, a STB apresentou Pavel Minarik a jornalistas numa coletiva de imprensa em Praga. Minarik passara quase 7 anos na Alemanha Ocidental trabalhando para a rádio Free Europe. A STB pôs Minarik no centro de uma campanha de desinformação para difamar a rádio e mais figuras do processo de democratização tcheca de 1968, incluindo Alexander Dubček, Jiří Hajek e Zdeněk Mlynar. A Voz da América, a Rádio Free Europe e a Rádio Liberdade são as únicas conexões que milhões de pessoas no leste europeu têm com o mundo exterior. Como as estações empregam centenas de imigrantes e desertores, a inteligência comunista consegue penetrá-las facilmente. Entre os milhares de recém-chegados dos Estados Unidos na Europa Oriental, há um grupo pequeno, mas muito importante, de ex-oficiais da inteligência e militares. Esses desertores trazem consigo algumas informações bastante sensíveis e valiosas, incluindo os nomes e histórias de agentes comunistas que operam no Ocidente. Como um desertor pode ser usado como mensageiro neste jogo altamente sofisticado de esconde-esconde, sua confiabilidade deve ser cuidadosamente avaliada. E o projeto de averiguação do indivíduo pode durar meses ou até anos. Yuri Nozenko, um oficial da KGB que chegou aos Estados Unidos logo após o assassinato de Kennedy, era alguém que a CIA suspeitava ser uma planta. Por vários anos ele foi mantido em completo isolamento, e seu caso foi uma questão que dividiu a elite da CIA. De um lado, James Angleton, chefe da contra-inteligência da agência até 1974, e Richard Helms desconfiava de Nozenko. Do outro, William Colby e Stanfield Turner acreditavam que Nozenko era de confiança. Várias matérias publicadas sobre o caso de Nozenko estão cheias de tanta especulação fantasiosa quanto de detalhes surpreendentemente autênticos, indicando que ambos os lados da disputa vazaram informações confidenciais ou até mesmo secretas para seus próprios propósitos políticos. Em vez de resolver o mistério de Nozenko, a discussão pública apenas aguçou as diferenças entre os dois grupos opostos. A imprensa não pode fornecer uma resposta clara e definitiva ao problema. Apenas uma equipe de investigadores profissionais com acesso a todas as informações públicas e secretas pode resolvê-lo. Os investigadores devem examinar minuciosamente tanto a extensão do envolvimento de Nozenko com a desinformação soviética, quanto a confusão criada por agentes da CIA a respeito. Se eles esperam um dia saber quem é Nozenko, mandar para os Estados Unidos um agente da KGB sob o disfarce de desertor é uma operação extremamente arriscada, que só pode ser feita em situações bastante específicas. Um exemplo de situação seria uma crise política que pode gerar consequências militares. Outra seria uma crise no próprio sistema comunista. A razão é simples. Se a operação der errado, a KGB pagaria um bom preço. Pagaria um preço bem caro por isso.
A KGB sabe que o desertor estará sujeito a numerosos testes de sua confiabilidade. Mesmo que ele passe no teste do detector de mentiras, o interrogatório é um processo longo e completo de extrair informações detalhadas sobre a vida pessoal e a experiência profissional do desertor, incluindo nomes e histórias de agentes comunistas operando no Ocidente, informações sobre antigos amigos e colegas, operações nas quais ele serviu, etc. Para ser considerado confiável, mais de 95% de suas informações devem ser factualmente verdadeiras. O resultado é um dano muito sério aos planos secretos da KGB. Após a conclusão do interrogatório e da aceitação do exilado pela comunidade de inteligência, o desertor enfrenta desafios novos e talvez ainda mais difíceis em seu esforço para encontrar um lugar na nova sociedade. Ele não pode se juntar a uma organização étnica ou a um grupo social dos Estados Unidos, porque revelar seu passado o tornaria um pária social. Ele vai ter que responder a inúmeras perguntas de seus vizinhos sobre sua vida pregressa e ainda proteger sua nova identidade. Sua profissão é a inteligência, mas áreas como diplomacia, as forças armadas, atividades empresariais internacionais ou o jornalismo estão fora de cogitação, já que a desconfiança num ex-devoto do comunismo o impede de encontrar emprego. Além disso, seu sotaque e o risco de que ele seja sequestrado quando viajar para o exterior tornam esse ramo de emprego impraticável. Alguns desertores adaptam-se às novas normas do sistema capitalista e estabelecem-se como empreendedores. Outros adquirem educação adicional e ingressam em profissões distantes de seus empregos originais. Os demais tentam sobreviver como conselheiros e pesquisadores na periferia do aparato governamental de Washington, mas trabalham em ambiente arriscado. Como Nikolai Artamanov-Shadrin, um desertor soviético que desapareceu em dezembro de 1975. Alguns exilados acabaram se tornando vítimas da contínua guerra secreta entre o Oriente e o Ocidente. Nikolai Artamonov, capitão da Marinha Soviética, desertou para a Suécia em 1959. Poucos anos depois desembarcou em Washington, mudou seu nome para Shadrin e passou a trabalhar como consultor em assuntos navais soviéticos para a Agência de Inteligência de Defesa. A KGB o abordou em 1966 e tentou recrutá-lo. Depois de consultar a CIA, Shadrin fingiu cooperar e agiu como agente duplo, escrevendo relatórios com informações falsas para a KGB. Ele foi visto pela última vez em Viena, na Áustria, em 20 de dezembro de 1975, onde foi enviado pela CIA para encontrar 2 oficiais da KGB. Tudo indica que Moscou suspeitou que ele jogasse um jogo duplo e o sequestrou. O semanário Literaturnaya Gazeta argumentou que a CIA assassinou Shadrin ao descobrir que queria voltar para a União Soviética. O autor, Genrik Borovik, afirmava que sua fonte era Igor A. Orlov, um agente da KGB que encontrou Shadrin em Washington e depois em Viena em 18 de dezembro de 75. 2 dias antes de seu desaparecimento. De acordo com Borovik, Orlov disse que possivelmente Shadrin cometeu um deslize trágico depois da última vez que o vi, naquele 18 de dezembro. A CIA, sabendo do seu retorno à pátria, percebeu que o jogo estava perdido, que a situação se transformara num fracasso escandaloso e apressou-se em eliminar Shadrin, tentando culpar o outro lado. Eu não gostaria de pensar no pior, mas conhecendo os métodos da CIA, acho difícil que ele esteja detido. Graças a Shadrin, recebemos dados importantes sobre muitas pessoas que trabalham com inteligência americana, especialmente nos ramos que lidam com desertores da União Soviética.
A KGB nunca admitiria publicamente que tivesse sequestrado Shadrin. A declaração de Orlov era parte de uma manobra soviética de desinformação para negar qualquer responsabilidade russa pelo desaparecimento de Shadrin. Mas a manobra tinha uma mensagem clara para todos os desertores. Se você fizer jogo duplo conosco, há de terminar como Shadrin. A política linha dura em relação aos desertores, incluindo sequestros e assassinatos, implementados à época por todos os serviços de inteligências do bloco soviético, assustou os refugiados e exilados da Europa Central, da Europa Oriental, particularmente quando souberam em outubro de 1978 que Georg Markov, um proeminente desertor búlgaro, foi assassinado em Londres. Continua no próximo capítulo.